Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme ordenava a lei, foi apresentado no templo. Claro, acompanhavam seus pais. Naquela ocasião, Simeão bendisse a Deus pelo fato de ter o privilégio de conhecer a salvação. Eu conheci a salvação. A profetisa Ana também elevou o seu louvor a Deus. Ela que vivia em jejum e oração no templo. No final desse evangelho é dito que nosso Senhor crescia, o menino Jesus. O menino crescia e se fortalecia, se fortificava, cheio de sabedoria. Sobre isso eu quero falar, sobre a presença da sabedoria no menino Jesus. O que é essa sabedoria? O que é a sabedoria nesse caso? Ora, nós vamos considerar aqui a sabedoria de duas maneiras. Em primeiro lugar, segundo a divindade, depois a sabedoria presente na alma humana de Jesus. Segundo a divindade é bem simples. O Filho de Deus é a própria sabedoria eterna encarnada. É claro que a sabedoria de Deus se faz plenamente presente ali na sua pessoa. Uma só pessoa e duas naturezas. Jesus Cristo com duas naturezas, divina e humana, 100% divina, 100% humana, sem mistura. Ora, com relação à divindade, isso para nós é claríssimo, assim espero. E a sabedoria presente na alma humana que Jesus assumiu? Ora, trata-se de um dom do Espírito Santo, aquele mesmo que nós recebemos. O dom do Espírito Santo que recebe este nome, o dom de sabedoria. Lembrando que são 7 os dons de santificação do Espírito Santo, ou seja, dons do Espírito Santo que servem a nós que recebemos, para a nossa santificação. E são eles sabedoria, entendimento, ciência, conselho, piedade, fortaleza e temor. Como nós podemos definir tais dons? Sabemos que existem, sabemos que são 7, que são dons do Espírito Santo e que nos santificam. Ou melhor, Deus nos santifica através deles, de uma maneira toda especial. Como defini-los? Vou apresentar então uma definição técnica e vamos analisá-lo. Dons de santificação do Espírito Santo são hábitos sobrenaturais infusos por Deus nas potências da alma para receber e auxiliar com facilidade as moções do próprio Espírito Santo, segundo o modo divino ou sobre-humano de operação. Muita coisa, não é? Vamos por partes, vamos entender isso. Reparem, alguns mais atentos e acostumados com definições assim, perceberam uma semelhança muito grande entre essa definição e a definição das virtudes infusas, das virtudes sobrenaturais, como, por exemplo, as virtudes teologais. É praticamente a mesma definição, essencialmente, com um detalhezinho, com uma diferença no final. Vamos por partes. Em primeiro lugar, trata-se de hábitos sobrenaturais infusos por Deus nas potências da alma. O que quer dizer hábito aqui? Hábito quer dizer que o dom em questão, ele não é transitório. Nós conhecemos, por exemplo, um tipo de graça transitória, que é a graça atual, muito importante para fazer funcionar todo aquele aparato sobrenatural que nos santifica. A graça atual, aquela que vem, e especificamente falo aqui da graça atual eficaz, pela oração. É algo transitório. É um auxílio transitório. É um favor celeste transitório, que ilumina a inteligência e que fortalece a vontade. Ora, estes hábitos infusos não são nada transitórios. Uma vez recebidos, eles permanecem de uma maneira constante, habitual, na alma de quem os recebe. É o que acontece, por exemplo, com a graça principal. Vamos nos lembrar dela, a graça santificante. Graça que também é chamada de graça habitual. Porque não é nada transitório. Quando nós recebemos essa graça que nos faz participar da natureza divina e que garante a presença da Santíssima Trindade em nós como Pai, Esposo e Amigo, ora, essa presença, ela, uma vez estabelecida, ela continua. Até que alguém tenha a infelicidade de expulsar
a graça e a presença divina por conta dela, por causa de um pecado ou mais pecados mortais. A graça permanece habitualmente na alma que, já tendo-a recebido pela justificação do batismo, encontra-se livre do pecado mortal. A pessoa está justificada, recebeu a graça, não tem pecado mortal, então a graça santificante permanece. Permanece até quando? A ideia é permanecer ali até a vida eterna, porque ela é penhor de vida eterna. Ela é o meio por excelência que nos conduz à visão beatífica, já nos santificando desde aqui. Ela que se instala em nós de uma maneira tão modesta, tão humilde, que se desenvolve, ou pelo menos deveria desenvolver-se, como aquele grão de mostarda, tão pequenininho, que é jogado na terra, com toda a humildade das suas dimensões, mas que se desenvolve, cresce a ponto de se tornar como uma árvore frondosa, sobre cujos ramos os pássaros vêm fazer os seus ninhos. Vamos seguir. A permanência constante, acompanhe comigo o raciocínio, a permanência constante dessa graça, a graça principal, que é chamada de habitual, não é por nada, a permanência constante da graça santificante, por sua vez, garante a constância de uma outra presença, a presença do Espírito Santo, do qual nós nos tornamos santuários por conta da justificação quando recebemos a graça. Vou continuar. E o Espírito Santo, presente de maneira habitual em uma alma em estado de graça, por sua vez, permanece. O Espírito Santo, acompanhe comigo, sempre unido aos seus dons, estes mesmos 7 de santificação. Ou seja, a presença habitual do Espírito Santo na alma humana assegura ali a presença habitual dos seus dons de santificação. Recebo a graça santificante, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade e tais dons, juntamente com as virtudes teologais, é muita coisa. E uma das ideias hoje, durante essa meditação, é nos dar justamente a percepção do valor e da profundidade de tudo isso, nem que seja para suscitar um movimento de ação de graças, em justiça. Muito bem, e o que quer dizer infuso nessa definição? Ora, quer dizer que alguém coloca, e não somos nós. Sendo dons sobrenaturais, absolutamente sobrenaturais, ou seja, não é a natureza humana que produz, não é o ser humano que produz, não é algo inato à natureza, não é produzido pela natureza, não é devido à natureza. Ao contrário, está além, acima, sobre a natureza, sobrenatural, entendem? É claro que, sendo algo que nos santifica, além da nossa natureza, só pode vir de Deus. Sendo dons sobrenaturais, a alma nunca poderia produzir isso, ou adquirir por ela mesma. Ela recebe humildemente de Deus, de quem provém absolutamente tais dons sobrenaturais e qualquer realidade sobrenatural. Logo, é Deus mesmo, repito, quem coloca tais dons diretamente na alma humana. Isso é o que quer dizer hábitos sobrenaturais infusos por Deus na alma. Na alma em quê? Nas potências da alma. Temos, por fim, a segunda parte da definição que diz o seguinte: para receber e auxiliar com facilidade as moções do próprio Espírito segundo o modo divino ou sobre-humano de operação. Parece bem técnico, não é verdade? Vamos entender isso. Quando falamos de moção, falamos do quê? Moção significa a ação de mover. Moção do Espírito Santo significa que o Espírito Santo move as faculdades da alma, no bom sentido, para cumprir de uma maneira toda especial aquilo a que nos orientam as virtudes sobrenaturais com vistas à nossa santificação. Trata-se, sim, da ação do Espírito Santo que move as potências da alma de uma maneira maravilhosa, de uma maneira que só Ele sabe fazer, da alma, onde se encontram justamente infusos virtudes e dons, sobrenaturais. Uma expressão aqui, e eu, enfim, com relação à definição, fico nela. Segundo o modo divino ou sobre-humano de operação. Sim, porque há duas maneiras, há duas formas de operação. Operação humana e operação divina. Quando falamos de dons de santificação, dons do Espírito Santo de santificação, estamos falando de operação divina, algo que está muitíssimo acima das nossas capacidades humanas ilimitadas e muito limitadas e bem imperfeitas de operação.
Em se tratando, caros fiéis, de santificação, essa diferença não é banal. Faz toda a diferença permitir que Deus nos impulsione e não contar somente com as nossas iniciativas. Por mais que já tenhamos em nós tantos dons sobrenaturais, por que não contar com este auxílio que vem do alto, que é muito mais perfeito, como causa de operação do que as nossas iniciativas? Temos aqui, na verdade, caros fiéis, por falar em virtudes e dons, né, a principal diferença entre uns e outros. Vamos lá, vamos seguir um pouquinho. Eu ainda solicito a atenção de vocês de uma maneira mais aplicada. De fato, a moção divina dos dons é muito distinta da moção que põe em marcha as virtudes infusas. Bom, antes de seguir, estamos falando de quê? Quando falamos de virtudes sobrenaturais, falamos de 3 grupos necessariamente, essencialmente. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Né? As 4 virtudes cardeais, prudência, temperança, justiça e fortaleza. E depois, toda uma série, mais de 50 virtudes morais derivadas destas 4 últimas. Quase 60, mais de 50, com certeza. Né? Estamos falando disso quando falamos de virtudes. Na moção divina das virtudes, o que move justamente, o que faz ali a operação, não é? É o conjunto entre a ação divina e a ação humana. Na moção divina das virtudes, Deus atua, claro que atua, como causa principal primeira. E o homem como causa principal segunda, inteiramente, claro, subordinada à ação de Deus. Em virtude disso, os atos de virtude são inteiramente nossos. Claro que tem na base a ação de Deus, mas enquanto iniciativa, são coisas nossas, são ações humanas. Claro, dentro do campo do sobrenatural, mas ações humanas. São atos inteiramente nossos, pois partem de nós mesmos, de nossa razão e de nosso livre-arbítrio, embora sempre sob a moção de Deus como causa primeira. Sem a qual, aliás, sem esta causa primeira, vamos lembrar uma coisa importante também em filosofia: nenhum ser em potência pode passar ao ato, tanto na ordem natural quanto na ordem sobrenatural. É traduzir aquilo que nós lemos nas Escrituras. Em Deus, nós nos movemos e somos. Porém, no caso dos dons agora, vamos falar dos dons. A moção, o movimento do Espírito Santo, a moção divina que os coloca em marcha é muito distinta. Deus, nesse caso, atua não como causa principal primeira, como ocorre com as virtudes, mas como causa principal única. O homem deixa assim de ser causa principal segunda, passando a categoria de simples causa instrumental. Ele é um instrumento agora, mas um instrumento livre, consciente. Causa instrumental do efeito que o Espírito Santo produzirá na alma como causa principal única. Dessa forma, caros fiéis, os atos procedentes dos dons de santificação do Espírito Santo, esses hábitos infusos, dons de santificação do Espírito Santo, são materialmente humanos, mas formalmente divinos, o que faz toda a diferença. O que coloca essa operação ligada aos dons bem acima da operação ligada às virtudes. Isso, para a nossa santificação, repito, faz uma diferença imensa. É claro que isso não diminui em nada o mérito da alma, que produz instrumentalmente esse ato divino, auxiliando docilmente, livremente, conscientemente, deliberadamente a moção do Espírito Santo. E é isso que faz com que essa ação seja meritória. Já que não atua o ser humano, nesse caso, como um instrumento morto ou inerte, não, mas como um instrumento vivo e consciente, que adere com toda a força do seu livre-arbítrio à moção divina, deixando-se conduzir por ela de verdade e auxiliando-a plenamente. É isso que garante o caráter meritório desta ação. Trata-se, é bem verdade, de uma certa passividade da alma. A passividade da alma sob a moção divina dos dons é somente relativa, ou seja, somente com respeito à iniciativa do ato,
que compete única e exclusivamente ao Espírito Santo. Enquanto que a iniciativa, no caso das virtudes, é nossa, a iniciativa, no caso dos dons, é de Deus. Mas isso não tira, por exemplo, a nossa cooperação consciente, deliberada, repito, insisto, e o mérito que nós podemos obter com isso. Porém, uma vez recebida a moção divina, a alma reage ativamente, se associa intensamente, interiormente a ela, com toda a força vital de que é capaz e com toda a plenitude do seu livre-arbítrio. Dessa maneira, já concluindo esta ideia, se conjugam e completam mutuamente os seguintes 5 elementos. A iniciativa divina, que tem a primazia absoluta, a passividade relativa da alma, a reação vital da alma, o exercício do livre-arbítrio e o mérito sobrenatural da ação. Para não ficar uma coisa muito conceitual e muito abstrata, eu quero trazer aqui uma imagem. Nós poderíamos comparar as virtudes infusas, caros fiéis, virtudes, com uma harpa, um instrumento musical. Vamos pegar a harpa. Uma harpa sobrenatural com mais de 50 cordas, entenderam? As virtudes todas, mais de 50. Que Deus entrega a alma em estado de graça, porque somente a alma em estado de graça possui esta harpa e pode justamente beneficiar-se dela. Deus então entrega esta harpa à pessoa para que ela a toque e tire dela harmonias divinas, quer dizer, os atos sobrenaturais meritórios, que nos fazem avançar no caminho da santificação. Mas, falando de nós, falando de mim, como o artista que maneja a harpa, isto é, a própria razão humana, por mais que seja capaz de muitas coisas, em tantas coisas, não é? Ela é, apesar de tudo, bastante torpe e míope, mesmo sob as luzes da fé, que muitas vezes não sabemos aproveitar. E o todo resulta numa melodia desafinada e imperfeita. Há uma música, mas não tão perfeita. Até que chega o momento em que o próprio Espírito Santo toca por si mesmo a harpa das virtudes infusas, através de seus próprios dons. E então sai da alma uma melodia bela, absolutamente divina, que não é outra coisa senão os atos de virtude perfeita e heróica dos verdadeiros santos. Estamos falando, sim, de perfeição de tudo isso, estamos falando de santificação, caros fiéis. É a condição do cristão que começa a viver em toda a plenitude sua filiação divina. Não só viver a filiação divina, como nós ouvimos na epístola hoje, somos constituídos filhos e nós dizemos Abba Pai, mas não é só receber a filiação e permanecer num certo nível, estágio, é necessário que ela seja aprofundada. Porque do aprofundamento dessa filiação, o fato de vivê-la mais intensamente, depende da nossa santificação. Ou seja, uma participação mais profunda no ser, na vida e na natureza de Deus. Conclusão. Os dons do Espírito Santo são absolutamente necessários para a perfeição das virtudes infusas. Ou, o que é o mesmo, para chegar à plena perfeição cristã. Contudo, vamos descer um pouco. Tais dons não são absolutamente necessários para todos e cada um dos atos salutares, ou seja, os atos de virtude, atos sobrenaturais que nos impulsionam sobre a via da santificação. Embora estes tais dons de santificação permaneçam sempre necessários ao longo de toda a vida para a realização de atos perfeitos. E, atenção, e para vencer certas tentações graves e imprevistas que poderiam comprometer a nossa salvação. Há certas tentações que nós enfrentamos e vencemos somente com o auxílio desses dons, falando já de um altíssimo nível de combate. No início desse sermão, caros fiéis, eu citei o dom da sabedoria presente em nosso Senhor, na alma de nosso Senhor. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual a sua importância? A importância desse dom? Claro que eu não quero falar aqui de todos os 7, já vou concluir voltando a falar da sabedoria e terminando com isso. Em guisa de exemplo, qual a sua importância? Tendo em vista tudo que foi dito até aqui, a sabedoria, já que o Evangelho a cita e eu aproveitei também para apresentá-la. Vamos dizer simplesmente que tal dom do Espírito Santo, de santificação, chamado sabedoria, aperfeiçoa maravilhosamente a virtude da caridade. Vamos pensar, se a caridade, como virtude sobrenatural, é aquela que dá forma às outras virtudes e garante a perfeição de todas elas,
É bem interessante saber aquilo que aperfeiçoa a própria caridade. Pronto, estamos falando da sabedoria. Vejam como ela, de fato, é, juntamente com o cortejo das outras 6, fundamental para a nossa vida cristã, vivida em profundidade e, sobretudo, a nossa santificação. Falando da sabedoria, algo que, inclusive, cheguei a comentar brevemente ontem, falando do apóstolo São João. Por sua divina influência, a influência da sabedoria, as almas amam a Deus com amor muito mais intenso e profundo, considerando e julgando todas as coisas segundo critérios autenticamente divinos, e não segundo, por exemplo, categorias mesquinhas, humanas, imperfeitas. Nada nem ninguém pode perturbar a paz inefável presente no íntimo destas almas, habitadas pela sabedoria que vem do alto. As desgraças, as enfermidades, perseguições, calúnias, etc., as deixam completamente tranquilas, imóveis e tranquilas, como se estivessem na eternidade. Essa expressão é de Santa Elizabeth da Trindade, falando bem a propósito desse estado de alma. Almas imóveis, tranquilas, serenas, imperturbáveis, como se estivessem já na eternidade. Não lhes importa nem afeta nada de quanto ocorra neste mundo, a não ser que esteja relacionado com a glória de Deus. Aí sim é do interesse dessas almas, que na verdade tem na glória de Deus o seu único anelo, a sua única preocupação suprema. Conclusão, almas assim já começaram a sua vida na eternidade. Perante tudo isso, caros fiéis, como eu disse alguns minutos atrás, no mínimo, deveríamos, já por justiça, elevar a Deus muitas ações de graças. Então façamos isso. Por tudo que Ele nos concede e que conhecemos pouco, e apreciamos pouco, valorizamos pouco, e colocamos pouco em prática, e assim por diante. Claro que os meios justamente de bem acolher são os meios clássicos de uma oração generosa e de uma vida sacramental também generosa e fiel. Rendamos graças a Deus pela imensa riqueza dos dons que Ele nos concede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.